Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Palmeiras, desse show do Estevão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Verdão, que também já está se preparando para o jogo de domingo para tentar abrir 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Palmeiras também no agregado, igual o Inter, mas a circunstância bem diferente, né? Fez 4-0 no agregado para cima do Ceará e o Palmeiras está classificado, um dos favoritos da Copa do Brasil. A emoção na saída de campo de quem está perto de deixar o clube onde foi revelado. Uma mistura de sentimento que é difícil explicar, sabe? De quando você tá jogando ali, você tá dando a vida para dar alegria pros torcedores e tem esse reconhecimento da torcida, mas ao mesmo tempo sabendo que daqui uns dias eu não vou viver mais isso. Estevão entrou no Allianz Parque cheio de vontade no seu último jogo pela Copa do Brasil antes de deixar o Palmeiras. No duelo decisivo, os donos da casa foram pra cima do Ceará, mesmo com a vantagem do empate. Lucas Evangelista perdeu essa chance. No rebote, Piquerez também tentou. O Ceará até conseguiu balançar as redes nesse contra-ataque com Pedro Henrique, mas o gol não valeu porque estava impedido. Na volta do intervalo, a cria da academia cobrou falta e Gustavo Gomes mandou de cabeça bem perto do gol. E aos 17 da etapa final, a noite de Estevão começava a se construir. O jogador caiu no chão nesse lance com o Nicolas. Depois de analisar o VAR, o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti. Depois vendo ali, eu acho que foi pênalti, né? A gente, no calor do jogo ali, reclama. O próprio Estevão foi para a cobrança. Fernando Miguel até defendeu, mas no rebote o camisa 41 fez 1-0 pro Verdão. A bola voltou para ele ajeita de perna esquerda, de direita ele enche o pé. Uma coisa que eu nunca me deixou influenciar é abalar nas situações que acontecem dentro do jogo. Infelizmente perdi, mas depois tive outra oportunidade. Aos 24 minutos, a cria da academia recebeu de Lucas Evangelista, foi pra frente, pedalou e fez esse golaço. O segundo dele e do Palmeiras na noite. Golaço do Estevão! Com os 2 gols na partida, Estevão, artilheiro do Alviverde na temporada, chegou a 10 gols em 2025. Agora a cria da academia tem mais 2 jogos aqui no Allianz Parque, antes do Mundial de Clubes e da despedida do Palmeiras. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil. Ainda deu tempo de Flaco Lopes, que entrou na segunda etapa, no lugar de Vitor Roque, fazer o terceiro do Verdão para fechar a conta. 3-0 no Allianz Parque, Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e Ceará eliminado. Aqui é sempre um pouco mais difícil também por conta do gramado sintético, o jogo é mais rápido e convém muito ao jogo deles também. São uma equipa que não para e que não desiste. Fora das 4 linhas, Leila Pereira falou antes da vitória sobre a interdição da Arena Barueri pela Federação Paulista de Futebol. Surpreendentemente, que para mim não foi surpreendentemente, depois que eu não apoiei o candidato presidente da Federação Paulista, esse estádio foi interditado para jogos da Federação Paulista, pela justificativa de que o estádio está em obra. E como é que eu joguei contra o São Paulo? Recorde de público. Como é que eu joguei contra o Corinthians? Uma polêmica que não abalou a noite brilhante de Estevão e a contagem regressiva para a despedida do jogador. E segunda-feira tem convocação da Seleção Brasileira. Será que a joia do Palmeiras vai estar na lista? Se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador estar na seleção brasileira, mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Não tem mais o que falar do Palmeiras, hein? Já tô cansada de elogiar. Ele muda a escalação, ele muda uma peça aqui, perde o Felipe Anderson, chega o Mike, o Abel Ferreira, olha, tá dominando nesse momento o time, que tá se preparando e muito bem para o Mundial. Edu, Copa do Brasil no bolso, não é? Pelo menos essa fase tá ok, dinheiro garantido e uma boa vitória contra uma equipe que passa por um momento positivo, o Ceará. Não, passa, Renata, e nos 2 jogos, né, o confronto, 4 gols, né? Então isso, e não tomou nenhum. Isso é muito importante também para você ver a consistência da equipe do Palmeiras. Por mais dificuldade que tenha durante uma partida, que é normal também, porque o Ceará é uma boa equipe também, muito bem armada, mas o Palmeiras vem numa coisa assim da concentração. Acho que o mental do Palmeiras é muito forte. E todos os jogadores que hoje estão, né, no elenco do Palmeiras, os jogadores já sabem o que tem que fazer. Eu acho que isso que é o mais importante. Você vê a declaração do Castanheira,
É isso aí. Todo jogador quer jogar. E os que estão de fora, quando tem oportunidade, eles vão lá e dão conta do recado. E o que o Palmeiras está fazendo é um absurdo, né? 15 jogos seguidos, perdeu só um. 14 vitórias. Eu acho que é para poucos times fazer o que o Palmeiras está fazendo. Então, acho que isso é para a gente relevar muito. E o Abel, né, eu acho que, se eu não me engano, são 22 jogos em Copa do Brasil, ganhou 15 jogos. E é um absurdo a marca que o Palmeiras está atingindo. Então, acho que eu vejo que o Palmeiras vem numa postura muito boa, os jogadores também. E agora é bom a gente desfrutar desse talento que o Estevão, daqui a pouco ele está indo embora. Eu acho que esse moleque aí vai ser um dos grandes jogadores que a gente vai ter no futuro. Olha, ele fez 2 gols, eu queria valorizar também, achei muito bonito o gol do Flaco Lopes, um giro, não é? Com a marcação em cima. Parece, né, Renato? É, muito bom também. Agora o Estevão foi o nome da partida, Ronaldão. Foi. O Daronco também deu uma forcinha, né? Não saiu gol, não saiu nada. De tudo isso que você falou, teve o Daronco achando um pênalti e para dar a tranquilizada na torcida do Palmeiras. Quer dizer, já não basta ter o Abel, já não basta ter o time forte, tem que levar o Daronco e o Klaus lá pro Mundial. Proibido agora, não pode levar os caras, senão não vai dar certo, hein? Eu vou secar daqui até, porque não tem o que fazer. Não adiantou secar. Tá secando, o Gil lá, aí vai. Aí o Ceará faz o gol, anula. Aí daqui a pouco pênalti pros caras. Aí desanda, velho. Aí não tem pra ninguém. Cicinho, claro que substituto pro Estevão com essa qualidade não tem. Mas hoje o Palmeiras está formando peças, vai apresentando alguns jogadores que estão no nível para assumir uma titularidade e não perder a qualidade coletiva. Exatamente. O grande segredo do Palmeiras, Renata, não é nem o Estevão, mas sim o treinador. Porque o Abel é o cara que encontra soluções no Palmeiras ali onde ninguém vê. Porque você vê partidas que o Estevão não jogou e o Palmeiras jogou bem da mesma maneira, conseguiu com outros jogadores suprir. Lógico que nós estamos falando do Estevão, um talento que todos nós queremos ver no campo e no futebol brasileiro. Mas a grande diferença do Palmeiras é o treinador que transformou esse elenco, exatamente, que transformou esse grupo no Palmeiras num grupo vencedor, porque é bonito ver o Palmeiras jogar. Segundo tempo, especialmente, foi uma aula de futebol, não é? Números do Palmeiras desde eu ia falar desde Abel, mas é desde abril. 15 jogos, 14 vitórias, nenhum empate, apenas uma derrota, 93% de aproveitamento, hein, Bruno? Pois é, a única derrota é aquela para o Bahia. Triste para o Palmeiras é que o começo do jogo começa com a contusão, Breiler, do Felipe Anderson. E aí o Abel já coloca ali no lugar o Mike. O Palmeiras perdeu muitos gols na primeira etapa. Mas mesmo com tristeza só tem alegria pro Palmeiras, porque o Mike entra e essa dobra na lateral sempre foi muito contestada no Palmeiras, principalmente com o Mike e Marcos Rocha, mas funcionou bem com o Gia e o Mike bastante ativo pelo lado direito. Então a substituição do Abel deu certo, foi um Palmeiras dominante, o time do Ceará. E olha a jogada do Estevão, né? Bizarro. Você falou de tristeza, Bruno. Tristeza vai ser quando o Estevão se despedir do Palmeiras. Vai fazer muita falta porque joga muita bola. Apesar do pênalti perdido, fez no rebote. Vocês acharam que foi pênalti? Achei que foi. Eu achei que foi porque era o Dieguinho ali, né? Não, o Estevão deu uma forçada, mas foi pênalti. Mas acerta a perna. E aí é um golaço, né, Mari? É um golaço. Golaço. O drible, a finalização. E por onde do lado ele esquerdo, tava? Hein? Do lado esquerdo, né, Mar? Do lado esquerdo, é um jogador que tá... Aquele papo que a gente tem falado aqui com alguma frequência, né? Ele não é um jogador do elenco, ele representa 3 jogadores do elenco. Ele que apresenta de lados, condição de bola, ele dá muita variação pro time. E o torcedor vai se despedindo aos poucos, né, do Estevão até então, pós o Mundial, quando ele irá para o Chelsea. E ainda teve gol do Flaco Lopes, fechando assim 3-0 a vitória do Palmeiras. Olha... Cara, gratidão, porque ao mesmo tempo que eu tô deixando aqui, eu vou viver um sonho na minha vida e tô tentando aproveitar ao máximo. Sei que é um dos meus últimos jogos no Allianz, tô tentando ao máximo desfrutar disso aqui, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso também. Isso faz do jogo. A coisa que eu nunca me deixou influenciar é abalar nas situações que acontecem dentro do jogo. Infelizmente perdi, mas depois tive outra oportunidade. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tá fazendo na minha vida. Cara, me espanta toda vez que eu vejo o Estevão falando, porque é muito menino, né? Muito. Muito moleque.
Estevão desde a estreia no profissional do Palmeiras com 75 jogos, 25 gols e 14 assistências. São 39 participações em 75 jogos, né? Mais dribles e também aquele carisma diante do torcedor palmeirense. Vamos lá então pro Vinícius Nicoletti, porque o Palmeiras também avança, ainda comemora, não é, Vinícius, a classificação, avalia jogadores contundidos pro clássico nacional domingo contra o Flamengo. É isso aí, Bruno, Mário, abraço pra vocês, a todos que acompanham o programa. Já se apresenta nessa sexta-feira pensando no Flamengo, porque vai defender aí a liderança do Campeonato Brasileiro, tem a vantagem, mesmo se perder, segue na frente do Flamengo, mas quer abrir essa vantagem. Pontos de destaques do Palmeiras nessa classificação. Primeiro, essa fase que vocês abordaram aí, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos, vem de uma sequência agora de 7 vitórias consecutivas. Se conseguir vencer o Flamengo no final de semana, será a maior sequência de vitórias do Palmeiras. A outra é o Estevão, que chegou a 10 gols nessa temporada, é o artilheiro do Palmeiras nesse ano de 2025 em 29 jogos. Ele é o segundo jogador do elenco que mais joga, atrás apenas do Everton, que tem 30 jogos. Então, o Palmeiras vem fazendo esse rodízio, o técnico Abel Ferreira tira alguns jogadores, descansa outros, já descansou o Estevão, mas não costuma dar muita folga para o jogador que tem apenas 18 anos e está se despedindo do Palmeiras. Esse foi o antepenúltimo jogo dele no Allianz Parque. Tem mais 3 jogos antes do Mundial de Clubes, Flamengo no final de semana, depois tem o Sporting Cristal, que é um jogo que é para cumprir tabela. O Palmeiras já tem a melhor fase da classificação, já tem a melhor campanha da classificação da primeira fase da Libertadores e fecha contra o Cruzeiro. Curioso é que ele estreou exatamente contra o Cruzeiro em 2023, quando o Palmeiras conquistou o título brasileiro. Então vai ser o último jogo do Estevão aqui no Brasil. E o outro ponto de destaque é que o Abel Ferreira, mais uma vez, mexeu bastante na equipe. Foram 6 mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino, mudando, fazendo rodízio no meio-campo, principalmente, um meio-campo totalmente novo, e o Palmeiras, mais uma vez, conseguiu a vitória e seguiu com o mesmo espírito. Vai levar problemas para o próximo jogo contra o Flamengo, e daqui a pouquinho a gente destaca esses problemas, como vem o Palmeiras para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta, então. Perfeito, Vinícius, a gente fala sobre isso já já e você conta pra gente quem vai jogar domingo, então. Pelo Campeonato Brasileiro, os 2 times na briga sempre pelo título, e nesta temporada mais uma vez. E a gente tem na tela técnicos do Flamengo que enfrentaram o Abel Ferreira no Palmeiras. O Rogério Ceni 3 vezes e não perdeu nenhuma. O Rogério, é isso? É. 2 vitórias e um empate. O Renato Gaúcho, 2 com 1 vitória e 1 derrota. Essa derrota do Renato aí tem peso quanto? Peso 5? É a final da Libertadores, né? Peso 10, professor. Peso 10. Paulo Souza, que não deixou saudade na torcida rubro-negra, 1 vez só e 1 empate. Dorival Júnior também, 1 empate. O Vitor Pereira, 1 derrota. Sampaoli, 1 empate. E o Tite, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como muda de técnico o Flamengo também, hein? Só Rogério Ceni e Tite venceram o Palmeiras, não é isso? O Renato também venceu 1 vez, mas teve aquela derrota muito pesada, né? Então vamos agora com o nosso palpite artilheiro desse clássico de domingo. Pode soltar a vinheta, por favor. O Eugênio Leal, que às vezes eu brinco, digo que está saindo fumaça da cabeça dele, ele diz que não, que está tranquilo, já tem o palpite pronto, então fique à vontade. Palmeiras e Flamengo. Né, palpite fácil para você. Você que é o rei dos palpites. Olhando o retrospecto, empate em 1-1. Eu também vou muretar. Não é muretar. Agora pode empate. Eu vou muretar também. No sai do muro não podia, mas é palpite artilheiro. Se tiver gol, vale. Que é artilheiro. Gols de artilheiros. O meu vai ser 2-2. Se fosse no Maracanã, eu apontaria a vitória do Flamengo, porque tem acontecido nos jogos com o Palmeiras. Mas os jogos no Allianz têm quase todos terminado em empate. Então temos um voto medroso do Eugênio. 1-1. É o de todos nós. Com medo das cornetas na rede social, o Eugênio foi no empate. Deixa eu variar um pouquinho. A Mari também é medrosa, é isso? Entenda o seguinte, não existe medo de corneta. Se tivesse medo de corneta em rede social, a gente nem vinha pra cá. Porque seja qual for a sua opinião, haverá corneta. Empate também tem corneta, é verdade. Como eu já estou sendo cornetado aqui mesmo, dentro do programa. Eu tô apenas... Fogo amigo. Corneta amiga. Corneta rede social. Corneta no estúdio, na sua cara aqui. Então, é corneta no estúdio, na rede social, na rua, em casa, numa casinha de sapê.
Na rua, na fazenda. Na rua, na chuva ou na fazenda. Pela ou minha numa casinha consciência. de sapê. Posso Vai. estar errado, mas vou pela minha consciência. Acredito no empate em 1-1. O meu também, mas o meu é empate artilheiros. Já que o quadro é palpite artilheiros. 2 gols de Pedro. E do lado do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco. Ó. Aê, Mari. Aê, Mari. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Peraí, calma, tem que ter também uma fala para exaltar a Mari Medrosa. A Mari Medrosa. Não é só o Eugênio que vai ser chamado de medroso. A Mari também merece. Mas o da Palpite medroso da Mari. É peito aberto. Meu medroso é peito aberto. Exaltação do medo. Vai mais um medroso, o senhor também? Não. Você está pressionando demais. Você pressionou a saída de bola aqui, eu vou espanar. Eu não vou ficar no meu 1-1, não. Vai 2-1 pro nosso Verdão. Nosso? Meu, do Leão. Nosso Ferrari. De tanta gente. Nosso Verdão, olha Nosso que Verdão. papo furado, hein? Eu vejo o nosso Verdão com todo respeito. Isso aí você inventou agora ou existe essa música? Não, essa música era uma versão do show de rádio para É Verão, bom sinal. Eles cantavam, Já é Verdão, tempo bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. 2-1 pro Palmeiras. Talvez de virada. Hein? Ele fez harmonia de voz, você viu? É um monstro, professor. Sonhar. Machucou seu ouvido aí? Aí vinha, eu vejo o nosso Verdão. Então seu palpite foi? 2-1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Para diferenciar, então, eu vou votar 2-1 Flamengo. Então aí já temos um Gols pouco de de Pedro tudo. e Arrascaeta. Bom. Pedro não sei se joga não, hein? Não, tem que jogar. Eu botei ele machucado? com 2 gols. Por que você não sabe se joga? Porque tem o Tátira. Informação? Não, porque vai jogar o Bruno Henrique, que não jogou contra o... O Pedro não pode entrar durante o jogo? Quem entra no segundo tempo não pode fazer gol? Não sei, hein? Não sei se estará na Ele partida. não precisa de muito tempo para fazer gol. Mas talvez ele não esteja no jogo. Vamos ver. O cara quer cornetar, além de ser medroso, palpitar empate. Corneta o seu, hein? Se meter no meu palpite, é brincadeira. Tá bom. Então. Posso palpitar gol do Pedro? Você pode palpitar, Obrigado. só dando informação. 2-1. Na verdade, todo mundo deu palpite aqui, essa brincadeira é uma delícia. O Eugênio eu sei que adora, mas é muito difícil você palpitar num jogo com esses dois times, com esses dois técnicos, com esses elencos, porque são dois timaços, Palmeiras e Flamengo. Não é verdade, Mari? Que Dois expectativa, o que você imagina, que cara tem esse jogo? No domingo, jogando no tapetinho verde. A cara de jogo grande, né? Eu lembro temporada passada ou a retrasada, acho que 2 temporadas atrás. Na verdade, as 2 últimas temporadas, a expectativa era muito alta quando o confronto era Palmeiras e Botafogo, né? Era um confronto muito alto. Como o Botafogo, ele era um time muito convidativo, ele não deixava o adversário ficar ali no ponto morto. Então, ele convidava mesmo o adversário para a trocação e o Palmeiras sempre aceitava. E o Flamengo do Felipe Luiz, ele briga pela bola. Ele briga, vai ser um jogo interessante. Dá para imaginar quem fica mais com a bola? É difícil também. Eu ainda acho que o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras, ele, mesmo em casa, ele sabe lidar com esse tipo de situação. Ele é um time que consegue ser agressivo também no contra-ataque. Pode ser na figura do Estevão, tem ótimos jogadores para isso. Mas o Felipe Luiz, ele sempre deixou muito claro que ele não abre mão desse jogo com a bola, de ser protagonista com a bola. Então, vejo muito o jogo nesse sentido. O Flamengo tendo que lidar com esse Palmeiras agressivo também, num possível contra-ataque. E o Palmeiras é muito estratégico em imaginar como fechar o jogo do Flamengo, né? Fechar por dentro, jogo de Arrascaeta, tentar, né, se for Pedro, se for Bruno Henrique, se for Luiz Araújo. O Flamengo tem ótimas opções, mas eu vejo um jogo bem movimentado. Estou na expectativa. São 2 jeitos diferentes de ver a vida, né? O Felipe Luiz falou isso já em coletivas, ele também privilegia ganhar, mas se ganhar jogando, ficando mais com a bola, tanto melhor. Eu acho que o Palmeiras é mais competente em anular o adversário do que o Flamengo. Se o Palmeiras conseguir... Marca melhor. Marcar, isolar no sentido de deixar o Flamengo desconfortável. E o Palmeiras tem essa força ofensiva também, a Mari falou, também tem jogadores de qualidade, é um time mais cumpridor. Daí o meu palpite é de 2-1 para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode se aproveitar disso. Se ele conseguir isolar
os pontos fortes do Flamengo, ele tem boa chance de sair vencedor do jogo, que ele também sabe fazer lá na frente. E agora, a gente acompanhando agora a análise do sempre atento, estudioso, pesquisador Eugênio Leal, vamos ver se a gente consegue decifrar esse palpite dele de empate. Ele palpitou empate, mas tá mais para Flamengo, tá mais para Palmeiras. Quem vai fazer 1-0? Que mala genial, se você é honesto. Quem vai buscar o empate? Não é boa essa, Mari? Repórter, vamos tentar tirar do Eugênio Repórter aqui. é isso. Vamos tentar tirar dos técnicos que eles tenham posturas diferentes, mais ousadas. É claro que o Felipe Luiz é uma novidade, mas se a gente voltar nos encontros recentes entre essas equipes no Allianz, a gente vai ter duas equipes, Abel, medrosas. Bem lembrado. Inclusive, o último jogo entre eles, pelo Campeonato Brasileiro no Allianz, no ano passado, eu critiquei duramente o medo dos dois lados. Ninguém queria jogar. Ninguém queria assumir qualquer tipo de risco. Acabou quanto? Foi 0-0. 0-0, né? 0-0, né? Só podia ser. Ninguém jogou fazer um jogo jogo tipo Inter de Milão e Barcelona. Nossa, que hein? 3-3, 4-4. Mas assim, tem sido jogos assim. Aquilo é outro esporte. Como a gente tem essa novidade do Felipe Luiz, né, no Flamengo, talvez ele não aceite esse tipo de jogo e tente algo mais. E aí no que tenta, ele pode ganhar o jogo ou pode dar espaço para o Palmeiras vencer. Também, né? Então, vamos ver. Mas tem sido jogos. E uma outra questão, Abel, que tem gente que vai torcer o nariz, mas é uma verdade, é a grama sintética, né? Que muda muito a dinâmica desses jogos. Alguns clubes, não é só o São Paulo, alguns clubes optam por não escalar seus principais jogadores nesses gramados. Ano passado, por exemplo, o Pedro ficou de fora. Pedro e De La Cruz, que àquela altura eram os dois melhores jogadores do Flamengo no campeonato, no início do campeonato do ano passado, eles não foram para o jogo com o Palmeiras. Aí, de repente, aquilo que você falou, você pode ter razão, de o Pedro não jogar, né? Em função de grama sintética, de adaptação ao gramado, medo de lesão, velocidade da bola, uma série de coisas. Então, esses jogos... Eu ia falar do Botafogo, mas o Botafogo também está mais habituado, porque tem o seu gramado. Você vê o Soares pelo Grêmio não foi jogar lá, o Fluminense vira e mexe. Quando vai jogar também não leva alguns jogadores e outros clubes por aí afora. O Soares botou em contrato, né? Tem contrato com o Soares. Mas isso é mais no estádio do Palmeiras ou eu estou enganado? Do que em outros? O Soares não foi. Eu estou falando assim, no Newton Santos também não. Não, que aquele jogo foi em São Januário. O jogo foi em São Januário. Mas ele já não ia. Ele jogou e foi um jogo de uma virada fantástica do Grêmio sobre o Botafogo. Foi em São Januário, aquele jogo que tinha show no Newton Santos. Aí ele foi, jogou e fez gol. Se fosse no Newton Santos, ele não iria. Se fosse no Newton Santos, ele não iria. Então, eu fico sempre com o pé atrás. A gente espera muito desse encontro, mas os encontros no Allianz não têm sido bons jogos. Inclusive pela Libertadores no passado. Libertadores Copa do Brasil? Teve Copa do Brasil? Desculpa, Libertadores não, Copa do Brasil. Em que o Flamengo chega com uma vantagem e o Flamengo também vai para o não jogo com o Tite. E com o empate ele se classifica e passa de fase. Então eu, sinceramente, não crio expectativa de um jogão de bola. Calma, cada jogo é uma história, deixa de ser pessimista. Eu criei, alimentei, botei pra dormir a expectativa, fiz tudo com ela. Cada jogo é uma história, Eugênio. Tudo por conta do Felipe Luiz. É quase uma bebê reborn. A expectativa é bebê reborn, porque eu criei já tá adulta. Vocês entraram na onda, É o efeito colateral da força dos dois, né? Porque os dois se respeitam muito. Eles sabem que do outro lado tem o bicho grande, o grande papão um do outro. O Palmeiras pode abrir 7 pontos, né? De vantagem para o Flamengo, pensando em liderança de tabela. Então, o Palmeiras vale a pena usar mais. Então. Se perder o jogo... Não. Se perder o jogo... Se empatar, tá tudo bom. Mantém os 4 pontos de vantagem. O medo de perder... Tira a vontade de ganhar, diria o professor. Tira a vontade de ganhar. Cuidado, hein? Mas eu acho que no caso aí o empate não seria ruim para nenhum dos dois. O Flamengo tem Tátira para resolver. Não, para o Flamengo seria melhor a vitória. Mas também não cai o mundo se o Flamengo voltar de São Paulo. Por isso que empata 0-0, tudo medroso aqui. Vamos jogar bola, pô. Vamos jogar bola. E, Eugênio, cada jogo é uma... Não é porque o jogo ano passado foi ruim que esse vai ser. O Flamengo tem outro técnico.
chegaram novos jogadores no Palmeiras, mais do que no Flamengo. O Estevão tá para ir embora, quer deixar uma última boa impressão, como já deixou ontem. Olha quantos elementos para o jogo não ser 0-0, ser 2-2, mesmo que seja empate. Meu palpite foi 1-1. Seu palpite foi 1-1? 1-1. Nem 0-0, nem 2-2. E enquanto vocês falam, estão sendo bombardeados por perguntas ali. E ninguém está respondendo. Qual time está vivendo melhor temporada? Eu digo que a do Flamengo é mais exuberante, mas vamos responder o trabalho da Palmeiras é mais isso. Vamos lá, não vamos ficar... Qual craque pode ser mais decisivo entre Estevão e Arrascaeta? Os dois. Os dois podem, mas acho que no embalo da semana o Estevão. É o que a torcida pede, né? Que ele apareça em jogo grande. No Campeonato Brasileiro, Arrascaeta. Meu voto. O embalo da semana. É o melhor jogador e artilheiro do campeonato. Decidindo todos os jogos. Fotografia do que o Estevão fez ontem. Ele vai no embalo do que fez ontem. Pode ser. Qual mais? Manda mais. Outra. Olha, o que vocês têm? Não, qual era a outra pergunta antes? O Arrasca, é verdade. Qual time está melhor na temporada? Qual time está melhor na temporada? Você falou Flamengo? Os resultados do Palmeiras. Agora, o jogo do Flamengo... O Flamengo teve momentos exuberantes, como diria um amigo meu. Mas o Palmeiras está temporada toda. Vida resolvida. O Palmeiras não foi campeão estadual, o Flamengo foi. O Flamengo foi campeão da Supercopa. Mas o Palmeiras está melhor na Libertadores. Na Libertadores ele está melhor. Mas o retrato de hoje, retrato das últimas semanas, ele indica um Palmeiras melhor e o Flamengo oscilando. E na temporada? Na temporada o Flamengo tem títulos que o Palmeiras não levantou ainda. Na temporada do Flamengo. Mas será que o rubro-negro não trocaria esses títulos pela condição... Título é título, professor. Pela boa condição na Libertadores. Título é título, taça levantada. Isso aí está na história. Atropelou o Botafogo no Supercopa e foi campeão carioca. Quem tem mais elenco para substituir... Essa pergunta não está aqui, mas eu acabei de formular. Mais elenco. Quem tem mais elenco para mudar o time, mudar o panorama do jogo no segundo tempo, por exemplo? Flamengo. Eu acho que hoje mais o Palmeiras. Pelo trabalho, né? Mas acho que é um elenco mais nivelado, com jogadores que saem do banco, que estão no nível mais próximo dos titulares, em praticamente todas as posições. Elenco tem fase. Eu acho essa a grande diferença entre Flamengo e Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem um elenco mais nivelado. O Flamengo, em algumas posições, não consegue repor. Quando sai o Arrascaeta, quando sai o Gerson, você não tem ninguém para botar no lugar deles que mantenha a maneira de jogar da equipe. Principalmente esses dois. Quase todas as outras posições, laterais, zagueiros, atacantes na ponta, tem substituto. Em nome. O Wesley, até Wesley tem uma característica diferente do Varela, que é o seu reserva. É um outro tipo de jogo. Mas tem qualidade. Mas é bom jogador. Mas na prática o Palmeiras está fazendo mais com menos nomes. O Palmeiras está repondo jogadores muito bem. Tem muita gente boa no Palmeiras, menos? Não, mas sem essa grife rubro-negra. O Maurício está entrando bem, os meninos estão entrando bem. Então, no momento, o elenco tem fase também. A fase do elenco do Palmeiras, a fase que o elenco está respondendo, é muito melhor. Porque é um reflexo do trabalho, né? Não dá para desassociar. Quem tem melhor goleiro? Mais salvador? O Everton ou o Rossi? Eu voto no Everton. Eu confio mais no Everton. Eu voto no Everton. Acho que o Everton é mais goleiro que o Rossi. E o Eugênio está em cima do muro de novo. Está dando risadinha porque está em cima do muro. Está num momento bom. Quem tem o melhor goleiro? Palmeiras ou Flamengo? É muito parecido. Ele está muito mureteiro, professor. Você quer que eu vá contra o que eu acho, porque você acha que eu tenho que pensar diferente do que eu acho, mas eu acho que são níveis parecidos. São iguais? São níveis parecidos. Bem nivelados. Inclusive no sentido de fazer jogo com os pés, né? O Everton, para mim, fecha mais o gol. Não que o Rossi seja ruim. O estilo de jogo excelente. Do Felipe Luiz exige muito que o Rossi trabalhe com o pé. Mais do que o... Acho ele mais completo. O Everton no Palmeiras, mas o Everton é um goleiro de muita segurança. Muito. E é bom com o pé também. O Everton já deu lançamento para gol. Já. Várias vezes. Ou início de jogada para gol. O que mais pra gente pressionar o Eugênio para ver se ele sai do muro? Melhor técnico. Boa, Mari! Não, Abel Ferreira, já votei. O Abel tem muito mais estrada. Né? Hoje é o Abel, né? Mas a perspectiva do Felipe Luiz de crescimento é muito grande. Então pode ser que no futuro ele supere o Abel, que também é um técnico jovem, assim como ele, né? Mas hoje é o Abel, pelo que ele já mostrou em tantas temporadas aí à frente do Palmeiras. Agora, em termos de ideias, de ousadia, eu gosto do Felipe Luiz. Eu gosto do Felipe Luiz. Seria um técnico que eu contrataria para o meu time, assim, de olhos fechados. Mais que Abel Ferreira? Não, cada um no seu estilo. O estilo do Felipe Luiz me agrada mais. E ele tem uma inteligência emocional, assim, um equilíbrio que ele tem demonstrado.
das coletivas, nas armadilhas do pouco tempo de carreira. Se for comportamento em campo, aí vai todo mundo votar no Felipe Luiz. Né? É isso, a inteligência emocional do Felipe Luiz me agrada mais. O Abel Ferreira já levou bronca até da esposa por causa do comportamento em campo. Foi ele que falou. É outro jeito de ver a vida, né? Como eu falei. O Abel Ferreira é mais zubeldia. É isso. Mais sanguíneo. Sanguíneo? Sanguíneo. Zubeldia. Quem é pior, Abel Ferreira ou Zubeldia? Quem é mais sanguíneo? Tá ali, hein? Acho que o Abel se expõe mais. Eu acho o Abel mais... Se expõe mais que o Zubeldia. O Zubeldia parece que às vezes se arrepende, pega mais leve. O Abel nunca. Ele vai com o pé. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu o time do Ceará por 3-0, com direito a 2 gols do Estevão, sendo que o segundo gol foi um baita gol, um golaço, né? Aí, onde pode sim colocar o Estevão na lista de convocados para a seleção brasileira. Mas o Estevão mesmo falou que quer mesmo permanecer no Palmeiras, aproveitar esses últimos dias aí que ele tem no time do Palmeiras, no CT, juntamente com a torcida e com os jogadores, né? Mas o moleque tá jogando demais, foi um show de bola, né? Puxou a responsa, foi pra cima. Esse segundo gol ele pedalou, foi pra cima, improvisou e meteu lá na gaveta um baita golaço, né? O Lopes ainda fez o terceiro gol ali, né? Na persistência, ganhou do zagueiro ali o encontrão e chutou no canto direito do goleiro sem chances de defesa. E assim o Palmeiras passa para as oitavas da Copa do Brasil. Mas o Palmeiras também já está de olho no jogo de domingo, tá? O Palmeiras já está se preparando para o jogo de domingo contra o time do Flamengo, porque vencendo o time do Flamengo, que eu acredito que vai vencer, né? Abre 7 pontos de vantagem para o time do Rio de Janeiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa partida do time do Palmeiras? O que é que vocês acharam aí do desempenho do Estevão? O que é que vocês têm a pautar aí sobre essa vitória do Verdão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!